Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com um alerta. Os alimentos ultraprocessados ou industrializados tiveram influência direta em 57 mil mortes por ano no Brasil. Olha só que número alarmante. E é o que mostra um estudo feito pela Universidade de São Paulo. Uma pesquisa inédita no mundo revelou que 20,8% dos óbitos por doenças evitáveis e não transmissíveis são atribuídas a comidas ricas em ingredientes que fazem mal à saúde, como o açúcar, as gorduras, o sódio, além de conservantes. Esses alimentos, que incluem macarrão instantâneo, refrigerantes, biscoitos, pães industrializados, chocolates, sorvetes, bebidas lácteas, entre outros produtos, possuem uma série de aditivos químicos que influenciam no desenvolvimento de doenças. O estudo foi realizado por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP. Os brasileiros atribuíram ao consumo de alimentos ultraprocessados pelo menos 57 mil mortes no país em 2019. O artigo publicado em uma revista científica mostrou que as mortes por doenças não transmissíveis evitáveis podem ser causados por doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, além de outras doenças. Os pesquisadores verificaram que comer mal mata mais que a violência no país. Para se ter ideia, o número de mortes violentas em 2021 por homicídios e latrocínios, por exemplo, só no Brasil foi de 47.500. O consumo de ultraprocessados, as refeições vendidas como práticas nos supermercados, cresceu 20% nos últimos 10 anos no país, representando entre 13% e 21% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. E ainda falando de saúde, o surgimento de mais uma variante da Ômicron voltou a ser preocupação em todo o Brasil. Especialistas temem que essa subvariante possa causar uma nova onda da doença no país. O alerta surgiu primeiro nos hospitais, onde os médicos passaram a atender cada vez mais pacientes com Covid. E essa impressão foi confirmada pelo aumento da RT, que é a taxa de transmissão do vírus, que depois de muito tempo voltou a indicar alta. Os dados são da Infotracker, a plataforma das universidades estaduais paulistas, USP e Unesp, que monitora a pandemia. A RT estava estável até o dia 3 de outubro, mas começou a subir nos dias seguintes e, depois de um mês, ultrapassou o número 1, que é quando cada doente passa a contaminar mais de uma pessoa. Para que a transmissão do coronavírus seja contida, a taxa de RT precisa ficar abaixo desse patamar. O reflexo desse aumento já foi notado, inclusive, nos laboratórios de diagnósticos. A positividade saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro, segundo a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, segundo o último dado coletado pela Abrafarm, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia. A consequência é que o número de pessoas internadas por dia também cresceu. Só no estado de São Paulo, as internações saltaram de 80 pacientes em 17 de outubro para 168 em 6 de novembro. E esse aumento estaria relacionado ao surgimento da subvariante BQ.1. Derivada da variante BA.5, a BQ.1 já corresponde por 27% dos casos nos Estados Unidos. E no Brasil, a queda da imunidade das pessoas que foram vacinadas e a baixa procura por doses de reforço são fatores que podem contribuir para o aumento dos casos. Olha, e ainda sobre esse assunto, é importante a gente lembrar que uma morte causada pela nova variante já foi registrada em São Paulo nesta semana, o que aumentou ainda mais a preocupação dos especialistas. Mas e as pessoas? Como estão se comportando diante desse risco? Os cuidados continuam os mesmos? Nossa repórter Maria Clara Leite foi às ruas conferir. De acordo com a Abrafarm, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o número de resultados positivos em testes para Covid-19 realizados em estabelecimentos como esse aqui cresceu. Na terceira semana de outubro,
cerca de 15% dos testes realizados em farmácias do país davam positivo. Só que agora, aqui nessa farmácia em que nós estamos neste momento, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, segundo a farmacêutica-chefe, cerca de 70% dos testes realizados aqui dão positivo, portanto já um número bem maior. E aí a gente lembra, Kleber, que segundo o Ministério da Saúde, muita gente deixou de tomar aquela dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Apenas 58% das pessoas aptas a tomarem essa vacina realmente foram em busca dela nos postos de saúde. E outra questão é que muita gente deixou também de seguir aqueles protocolos de proteção contra a Covid-19, como a gente observa aqui nas ruas. Olha só, protocolos contra a Covid-19. Você está seguindo ainda? Não, completamente nada. Continua andando com álcool na bolsa ou não? Não, não costumo andar mais. Só lavo as mãos e só isso. Pra mim acabou. Aquela coisa de ficar lavando a mão toda hora, igual a gente ficou lá no começo? Não tem mais. Não tem mais, infelizmente. A gente vê que as pessoas não estão com a mesma prevenção, até nos transportes públicos as pessoas não usam mais máscara, né? Você está usando máscara em algum lugar? Não. Literalmente eu deixei de usar tudo, máscara, álcool em gel, Esqueceu a pandemia? esqueci. Vacina. Você tomou quantas doses? Só 2. Não tomou a dose de reforço? Não, também não, eu ficava doente. Tomou quantas doses? 2 também, mas já tô querendo tomar a terceira. Tem que se prevenir, né? Porque Já passou da hora de você tomar a terceira ou não? já passou, mas aí, a gente, como eu disse, a gente deu aquela desleixada, né? Mas a gente tem que correr atrás. Não tem que achar que a pandemia acabou só porque deu essa melhorada, entendeu? E a quarta dose? Já estaria na hora ou não? Já estaria passando a hora, né? Mas não tomei, não. Não tomou essa dose de reforço? Não. Por quê? Relaxo mesmo. Trabalho, né? Correria. Você vai deixando, acho que já tá bom, já tá passando e vai ficando. Mas ainda não acabou não, a Covid está aí ainda. Tá aí ainda. E a gente tem que se cuidar, né? Senão, Fica essa dica, né? fica a dica. E para orientar as pessoas e também saber qual é o real risco de uma nova onda de contaminações pela Covid-19, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto. O nosso convidado é o Dr. Herbert Fernandes, que é médico infectologista. Doutor, primeiro quero agradecer muito pela sua participação e já na primeira pergunta esclarecer uma dúvida que mais que uma dúvida é um temor de muitas pessoas. Queria que o senhor desse a exata dimensão desse perigo. Qual é o risco real de uma nova onda de contaminações? Bom, na verdade, à medida que o vírus da Covid, né, é um vírus que ele sofre mutações à medida que ele vai replicando, é possível que quando faça essa nova mutação, essa mutação seja suficiente para que ele escape da nossa resposta imune. Seja a pessoa que já teve Covid, ou seja, para quem já foi completamente vacinado. A bem da verdade é que isso já é um evento esperado. A gente poderia fazer uma analogia mais ou menos com o que a gente vê na influenza, que todos os anos a gente faz uma nova vacina para que a gente evite a circulação do vírus do ano anterior. Então, com relação ao Covid agora, é esperado que com essa nova mutação que a gente tem observado, a gente tenha um aumento do número de casos. Mas, por mais que haja esse aumento do número de casos, é muito importante a gente frisar para todo mundo o seguinte: a gente já teve várias variantes circulando, toda vez a gente tem novos vírus sendo mutados, mas até o momento, todas as variantes, as vacinas foram capazes de evitar as formas graves da doença. Então, em resumo, o que a gente pode esperar é que pode sim ter um aumento do número de casos, mas nas pessoas que são completamente vacinadas, que têm as suas doses de reforço, a gente vai estar protegido das formas graves, ou seja, a pessoa precisar de ir para o hospital, precisar de oxigênio. Então a gente pode ter mais casos, mas a gente não deve ter casos graves nas pessoas que são completamente vacinadas.
Bom, já é uma boa notícia, então, para a gente começar. Agora, você citou as mutações. Eu queria que você detalhasse as características dessa nova cepa. O poder de transmissão dela, por exemplo, é maior? E quais os sintomas que a pessoa pode identificar a contaminação? Então, a verdade é o seguinte, com essas mutações, o vírus, ele meio que consegue escapar do nosso sistema imune. Então, basicamente, é como se uma pessoa pintasse o cabelo, usasse uma maquiagem, ou seja, ficasse mais difícil do sistema imune reconhecer essa mutação do vírus. Então, isso pode provocar um aumento, de fato, do número de casos. A gente não tem exatamente qual é a capacidade de transmissibilidade, porque, como é uma nova variante, a gente vai observar agora esses casos que vão surgir. No entanto, é importante frisar que o vírus é o mesmo, é o SARS-CoV-2. Então, a maioria dos sintomas vão ser os sintomas que a gente já tem falado aí nesses últimos anos relacionados à pandemia. Sintomas respiratórios, ou seja, dor de garganta, coriza, que é a congestão nasal, tosse. E nos casos graves, que podem evoluir para a gravidade, a gente pode ter sintomas como falta de ar, dificuldade respiratória. Mas, no geral, a doença vai se apresentar com um sintoma de via aérea superior, ou seja, um sintoma de um resfriado, dor de garganta, congestão nasal e, em alguns casos, tosse. Então, é muito importante que, caso a pessoa tenha qualquer sintoma respiratório, dentro dessas medidas de prevenção, a pessoa utilize máscara e evite contato com grandes circulações de pessoas, porque uma vez que ela está com sintoma, ela pode estar transmitindo a doença. O senhor lembrou bem esse risco de transmissão. E dentro desse risco, o teste laboratorial continua sendo uma prática indispensável para identificar o problema e evitar novas transmissões? Ah, não, sem dúvida, né? Hoje a gente caminhou muito com relação às testagens para a Covid, né? Hoje os testes estão cada vez mais fidedignos, né? Mais acurados. Então, se a pessoa tem qualquer sintoma respiratório, o ideal é que a partir do segundo dia do sintoma respiratório, ela procure uma unidade de saúde, uma unidade de atendimento, para fazer o teste de Covid, que é o teste que a gente chama de suave nasal, que vai avaliar a presença do vírus na nossa cavidade nasal, na nossa nasofaringe, que é onde é a sede do processo. Então é muito importante que, caso tenha sintoma, além do isolamento, também realizar a testagem. Legal. E, doutor, independente dos sintomas, as autoridades de medicina continuam enfatizando que a pandemia não acabou. E qual é a sua recomendação para as medidas de prevenção? Como, por exemplo, e principalmente o uso de máscaras, pessoas que circulam em transporte público, enfim. Como o senhor recomenda que seja feita a prevenção? Nos mesmos moldes do auge da pandemia? Então, sem dúvida, a pandemia não acabou mesmo. É o que a gente comentou, que o vírus continua e ele continua mudando, né? Ele vai mudando um pouquinho a sua formação para tentar escapar do nosso sistema imune. Então, a gente continua com essas medidas de prevenção que são altamente eficazes desde mesmo antes do início da vacina, que é evitar situações de grande aglomeração, evitar situações em que a gente tem menor ventilação, então, ou seja, a gente tem uma chance maior de transmissão e, principalmente, higienização de mãos, né, com álcool gel ou sabão e o uso da máscara. A verdade é que, na medida que o vírus continua no nosso meio e a gente já tem pessoas bem vacinadas, a gente tem que ter um enfoque maior nas situações de risco e nas pessoas de risco. Então, quem são as pessoas de risco? São aquelas pessoas que têm mais risco de adoecimento. Idosos acima de 60 anos, pessoas que têm algum comprometimento da imunidade, estão fazendo uso de alguma medicação que diminui a imunidade, algum tratamento quimioterápico, e essas situações de grandes aglomerações. Então, transporte público, igrejas, onde que normalmente a gente tem pouca ventilação. Então, nesses cenários de alto risco ou pessoas de alto risco, sem dúvida nenhuma, o uso da máscara segue mandatório. É lógico que nas situações em menor risco, como ar livre, em ambientes que têm boa ventilação, a gente pode não ter essa exigência. Mas para as pessoas de risco, sem dúvida nenhuma, segue a recomendação. E mais, para as pessoas que não se sentem seguras,
também. Então, se você não se sente seguro, pode continuar utilizando a máscara e mantenha a higienização de mãos, que isso serve não só para o Covid, mas para evitar qualquer outra doença de transmissão respiratória. E outra questão muito importante é a vacinação. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, apenas 48,93% da população total brasileira tomaram a dose de reforço. O senhor acredita que está havendo uma falta de preocupação em relação à vacinação, principalmente em crianças? Sem dúvida, né? O relaxamento faz parte desse momento que a gente vivenciou de uma diminuição de número de casos, né, nesses últimos meses. Então, esse relaxamento pode ser uma das causas desse novo crescimento que a gente está observando nessas últimas semanas. Justamente porque a vacina ela é muito efetiva na proteção das formas graves. A gente pode ter casos leves em quem é vacinado, mas forma grave a vacina é muito capaz de impedir. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que reforçar junto à população não só as medidas que eu comentei anteriormente, como o uso de máscara e higienização de mãos, mas estar com o cartão vacinal completo, ou seja, doses de reforço atualizadas. E, principalmente, cada vez mais a gente está conseguindo abranger mais populações para vacinação, como você bem disse, as crianças. Já está autorizado pela Anvisa, a gente já tem experiência vasta internacional, né? Os Estados Unidos, a Europa já vacinaram crianças acima de 6 meses. Então, a gente está caminhando aqui no Brasil para já estar também vacinando essas populações. Então, o ideal é que a gente consiga, cada vez mais, ter a nossa população completamente vacinada, que é as 2 doses de reforço. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e essas dicas tão importantes. Eu que agradeço e estou à disposição. Tá, então, nós acabamos de conversar com o médico infectologista Herbert Fernandes. E você vai ver a seguir: consumo dos lares brasileiros nos supermercados cresce 11% em setembro. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E eu falo agora de economia. O consumo dos lares brasileiros cresceu mais de 11% em setembro, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O crescimento exato registrado em setembro foi de 11,19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo a Abras, esse crescimento no consumo dos brasileiros se deve à queda no preço dos alimentos. De acordo com a entidade, itens como proteínas e outros que tinham deixado de ser comprados por muitos consumidores há muito tempo voltaram a fazer parte da cesta por causa da deflação registrada nos últimos 3 meses. Por isso, então, esse aumento significativo de setembro do ano passado para setembro deste ano. Agora, de agosto para setembro, a alta foi de 0,39%. E no acumulado do ano, de janeiro a setembro, o crescimento soma 2,84%. Para todo o ano de 2022, a Associação Brasileira de Supermercados prevê crescimento acumulado de até 3,3%. E a expectativa é de que datas importantes como a Copa do Mundo, a Black Friday e também as festas de fim de ano incentivem ainda mais o consumo dos brasileiros. E as lojas dos shopping centers também já começam a sentir esse aumento nas vendas de produtos. A alta foi comprovada por um levantamento feito pelo setor. Dados do monitoramento de mercado da associação apontam que, em relação ao desempenho do mesmo mês no período pré-pandemia, em setembro de 2019, o aumento nas vendas foi de 7,9%, sendo a 5ª elevação consecutiva do índice. Neste ano, o setor acumula recuperação de 28% em relação a 2021.
As localidades que apresentaram resultados acima da média nacional no mês, em relação a setembro de 2021, foram Sul, 14,6%, Sudeste, 13,9% e Nordeste, 13,9%. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram alta de 11% e 7,7%, respectivamente. Segundo a associação, mesmo com um cenário macroeconômico caracterizado pelas pressões da Selic no mercado de crédito, o ticket médio de vendas nos shoppings ficou em R$ 123,30 em setembro. Nas lojas de rua, o valor médio das compras foi de R$ 87,22. A associação também apontou como destaque para o mês o aumento no número de frequentadores dos empreendimentos. O fluxo de pessoas, segundo dados do IPEC, cresceu 17,4% em relação ao mesmo período de 2021. Olha, e essa onda de consumismo que a gente está vendo deve aumentar ainda mais com a Black Friday, que acontece no dia 25 desse mês e promete trazer um grande giro para a economia brasileira. Um levantamento mostrou que 1/3 dos consumidores que vão adquirir algum produto na data planeja desembolsar entre R$1 e R$3.000 neste ano. A pesquisa foi realizada pela agência especializada em otimização de buscas virtuais, a Conversion. Segundo o estudo, a Black Friday deste ano será impulsionada pela procura de smartphones, que pretende girar em torno de 15% das compras. Na sequência, aparecem os eletrônicos e os eletroeletrônicos, com 14,3% das intenções de compra. Conforme o levantamento, itens de moda e acessórios, calçados e cosméticos fecham a lista com os principais desejos de compras na data. Além dos itens preferidos, a pesquisa também questionou o valor que os consumidores pretendem gastar no próximo dia 25. Para 32% dos entrevistados, a intenção é pagar entre R$1 e R$3.000 em suas compras durante o evento. Outros 20% disseram que vão investir entre R$500 e R$1.000. O levantamento da Conversion ouviu 400 brasileiros entre os dias 12 e 13 de outubro deste ano. E a pesquisa foi respondida por homens, que representaram 42,64%, e por mulheres, 57,36%. Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos. A margem de erro é de 5% e o nível de confiança de acertabilidade da pesquisa é de 90%. E se muitos consumidores estão planejando gastar por um lado, é importante lembrar, por outro, que as contas a pagar também devem crescer. O valor do IPVA, por exemplo, deve subir em todo o país em 2023. O IPVA é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos de passeio, de motos e caminhões. No ano que vem, o valor do tributo vai ficar mais alto em todo o país, apesar de não ter alteração das alíquotas. Isso porque o imposto é calculado em cima dos preços médios dos veículos, praticados no mercado e registrados pela tabela FIPE. E esses valores dispararam nos últimos 2 anos, com a alta de preços dos veículos novos, puxando os dos usados. A alta de vendas, a falta de peças e o aumento de outros custos estão entre os motivos. No IPVA deste ano, os motoristas de São Paulo puderam dividir o valor em 5 parcelas para a quitação do imposto. No atual exercício, quem pagou o tributo integralmente em janeiro recebeu desconto de 9%, enquanto o pagamento da cota única ou parcelamento a partir de fevereiro rendeu abatimento de 5%. A boa notícia é que no próximo ano muitos veículos vão ter isenção do imposto. Alguns fatores determinam o benefício de isenção do IPVA. O ano em que o veículo foi fabricado é um deles. A isenção do imposto pelo ano da produção do veículo é diferente de acordo com o Estado, podendo variar de 10 a 30 anos. A isenção em veículos com 10 anos ou mais é válida nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima.
Já para o estado de Santa Catarina, é considerado isento do imposto os veículos com 30 anos ou mais. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural no Brasil. O objetivo do projeto é valorizar a importância do cristianismo na história do Brasil e na formação da sociedade nacional. Uma relevância que é comprovada em números. O projeto ressalta que 86,6% da população brasileira, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas, se dizem cristãs. Por isso, podemos dizer que somos um país cristão, diz o texto. O projeto de lei é de autoria do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, mas a matéria aprovada em plenário é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. O projeto ainda teve alteração para ser caracterizado como nacional. A proposta segue agora para o Senado. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!